Então hoje a gente continua falando da nossa série sobre o rei Davi, lições de um grande rei caído, e a gente hoje vai falar de uma parte da vida de Davi que muitas vezes a gente conhece muito, mas ao mesmo tempo não presta atenção. Às vezes quando a gente conhece uma coisa por muito tempo, ou a gente vê uma coisa muitas vezes, a gente cai naquela falácia de, eu já sei tudo. E muitas vezes a gente não presta atenção porque a gente é tão familiarizado com aquilo que a gente não presta atenção nos detalhes. É por isso que hoje, então, a gente vai ver o Salmo 51. E a gente vai ver e tentar entender o que é genuíno arrependimento. Então, abram as suas Bíblias em Salmo 51, um salmo que a gente conhece muito bem. Salmo 51. Mas antes da gente ler o Salmo 51, vamos orar ao Senhor? Vamos buscar a presença de Deus agora, pedindo a direção dEle? Vamos orar. Pai amado, nós queremos mais uma vez aqui buscar a Tua presença, ó Deus, através do sacrifício de Jesus que nos garante livre acesso. Nessa fé, ó Deus, nós clamamos ao Teu nome e pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a proclamação da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, removendo desde já tudo aquilo que pode ser uma barreira para nós recebermos a Tua palavra em nossos corações. Ó Deus, que as meditações dos nossos corações, cada suspiro, cada pensamento, cada ideia que sai do nosso coração, sejam totalmente agradáveis somente a Ti, Senhor. Que as palavras dos meus lábios, ó Deus, sejam agradáveis também somente a Ti, de acordo com a Tua vontade. Pai amado, abençoa todos nós que estamos aqui, abençoa os nossos irmãos que não puderam vir hoje, não estão aqui conosco, abençoa aqueles que estão sofrendo. É o que nós pedimos, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, Salmo 51... é um salmo muito conhecido e eu vou ler ele todo, tá bom? Eu vou ler na minha versão, você pode acompanhar aí na sua própria versão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos.
sacrifício e agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém. A coisa mais importante que eu e você nós temos que fazer enquanto vivemos nesse mundo é resolver a questão do pecado. Não existe coisa mais importante, não existe coisa mais urgente, não existe emergência maior do que resolver a questão do pecado na sua vida e na minha vida. Porque a maneira como a gente resolve esse problema determina aonde a gente passa a nossa eternidade. A maneira como você lida com o seu pecado, a maneira como eu lido com o meu pecado, a maneira como eu resolvo a minha pecaminosidade, a maneira como você lida com os desafios espirituais, emocionais, eles refletem o que a gente pensa do pecado, como a gente resolve o pecado, e isso determina aonde todos nós, cada um de nós, passaremos a nossa eternidade, independente da sua fé, da minha fé. Porque a gente pensa assim, que pecado é uma coisa que somente cristãos devem se preocupar e resolver. Não. Ainda que você não pense em Deus, ainda que você não creia em Deus, ainda que você não aceite Deus, ainda que você crê em Jesus Cristo, mas tenha um problema com a igreja, ainda que você seja... Não importa. Independente da sua religiosidade, independente da maneira que você enxerga a espiritualidade, independente da maneira como você entende seu relacionamento com Deus, você já tem uma posição firmada de o que é pecado e como você resolve esse pecado. E desde agora, a maneira como você chegou a essa resposta, consciente ou inconscientemente, determina aonde você vai passar a sua eternidade. Isso é inegável. Porque é claro que a Bíblia afirma que a alma é eterna. A alma ela é eterna. Ainda que você não creia nisso, a palavra de Deus afirma que a alma é eterna. E por causa disso, independente da sua fé, você vai passar a sua eternidade quando Jesus Cristo voltar em algum lugar. E só existem duas possibilidades de acordo com a Bíblia: o céu ou o inferno. E aí quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Aqueles que foram mortos ressuscitarão novamente. E aí a alma que estava na eternidade, seja no céu ou no inferno, serão unidos novamente com um corpo ressuscitado. E aqueles que ressuscitarão para a segunda morte, vão passar a eternidade agora completos de corpo e alma no inferno, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar novamente com corpos glorificados e passarão a sua eternidade no céu com Cristo. Você crê nisso? Então a maneira como você lida com o pecado determina onde você passa a sua eternidade. E é por isso, então, que isso é o problema mais urgente que você e eu nós temos que resolver. Se engana aquele que pensa que o pecado é algo que você resolveu uma vez na sua vida, quando você orou diante de Deus e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E agora, depois disso, você não precisa pensar mais do pecado. Não. Aquele que pensa assim, se engana redondamente. Por quê? Porque o pecado é algo que nós lidamos todos os dias. E aí você vai falar para mim, então quer dizer que então todo dia a gente ganha e perde a salvação? Não, de maneira nenhuma. Não é isso que eu quero dizer. No momento que você foi alcançado pela graça de Jesus, e Jesus fez você entender que você é pecador e precisa resolver essa situação, e você então entendeu pela fé de que Jesus é a única maneira que você tem nesse mundo de resolver
o seu pecado, naquele momento que você chegou e falou para Jesus: Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e a partir de hoje eu entrego a minha vida para o Senhor, porque eu creio que naquela cruz os meus pecados foram perdoados, porque você morreu no meu lugar, você morreu naquela cruz, a morte que eu deveria morrer, e agora, através desse sacrifício, do seu sangue derramado por mim, eu tenho a vida eterna, porque eu creio que você ressuscitou ao terceiro dia, e da mesma maneira que você ressuscitou, eu também ressuscitarei para a glória nos céus, juntamente contigo, quando você vier. Mas se engana aquele que pensa que depois disso, você não tem que mais pensar no pecado. Isso não quer dizer que você agora, depois daquele momento onde você foi alcançado pela graça, você não tem que pensar e lidar com o seu pecado. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma que aquele que foi salvo, aquele que foi verdadeiramente alcançado pela graça de Jesus, ele mostra evidências dessa transformação. A graça salvadora de Jesus em sua vida, em minha vida, se ela é atuante, se ela foi verdadeira, ela também é graça transformadora. Então, aquele que foi salvo pela graça salvadora é também transformado por ela. E é possível então ver os frutos dessa salvação na vida de todo aquele que foi verdadeiramente salvo. Então, o pecado, a maneira como você lida com esse pecado, ele mostra se você foi verdadeiramente alcançado pela graça de Deus. Por quê? Porque aquele que foi verdadeiramente salvo, a palavra de Deus fala, não permanece na prática do pecado. Aquela graça que nos salvou é a mesma graça que nos santifica todos os dias. Então hoje, o que a gente vai ver é verdadeiro, genuíno arrependimento. Por quê? Porque na semana passada a gente falou um pouco disso, porque muitas vezes o arrependimento ele pode ser confundido com remorso. A gente pode confundir, sabe? Às vezes, puxa, que burrada, eu não devia ter feito isso. Aquele sentimento, quando você faz algo errado, a gente confunde, a gente pensa que aquele pesar por causa das consequências do pecado. Ai, que droga, não devia ter feito isso. Por quê? Se eu não tivesse feito isso, eu não ia estar agora lidando com esse problema. Muitas vezes a gente pensa que esse sentimento, por causa da consequência do pecado, é arrependimento. E não é. Arrependimento é algo muito mais abrangente e muito mais profundo. É o que a gente vai ver agora na vida de Davi. Às vezes a gente pensa assim, como é que Deus escolhe um cabra como Davi para ser alguém que na Bíblia aparece como um homem segundo o coração de Deus? Mas é exatamente por isso. É exatamente por causa desse arrependimento que Davi mostrou, arrependimento genuíno por causa do seu pecado, é que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não foi alguém que era segundo o coração de Deus por causa dos grandes feitos de Davi, porque ele matou Golias, não. Ele foi, e você vai ver hoje nesse salmo, que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus por causa do conhecimento, da sensibilidade que ele tinha do relacionamento dele com Deus. E acima de tudo, o arrependimento que ele demonstrou quando ele pecou. O arrependimento genuíno que Davi demonstrou quando ele se arrependeu por causa do seu pecado. É o que a gente vai ver hoje. É interessante que a gente vai ver um Salmo 51. Por quê? Porque nos últimos tempos, houve um grande... As pessoas redescobriram os Salmos. Porque antigamente, quando a gente usava os Salmos, a gente usava de uma maneira muito devocional, muito light. E a gente usava os Salmos toda hora, assim.
Qualquer coisa a gente ia lá e, vamos ler um salmo, e a gente usava os salmos de uma maneira devocional, a gente, quando tinha que falar alguma coisa, vamos falar no salmo, abrir um salmo, e não estou dizendo que isso é errado, mas como a gente usava muitos salmos, e a gente era muito familiar com salmos, a gente não prestou atenção nos detalhes dos salmos, então sempre quando a gente olhava os salmos, era de uma maneira muito superficial. Porém, nos últimos tempos, houve um avanço nos estudos dos salmos, as pessoas redescobriram os salmos e passaram a estudar os salmos profundamente. E é interessante que esse salmo que a gente está vendo hoje, o Salmo 51, hoje a gente chama esse salmo de Salmo de Lamento. E quando as pessoas descobriram que esses salmos existiam salmos de lamento dentro da Bíblia, as pessoas entenderam que os salmos eram muito mais úteis do que apenas devocionais. Na realidade, os salmos, eles informavam a maneira como nós devemos nos relacionar com Deus. Os salmos, eles mostram como é o nosso relacionamento com Deus. Como pode ser o meu relacionamento com Deus? Como pode ser o meu íntimo com Deus? A minha intimidade com Deus. Os salmos, se você prestar atenção, eles mostram como é que você pode viver a sua vida cristã, como que é verdadeira espiritualidade. E aí, quando você presta atenção nesses detalhes, você passa a entender o seu relacionamento com Deus de uma maneira totalmente diferente. É o que eu gostaria que nós fizéssemos hoje. Que a gente passasse a entender o que é arrependimento. Que arrependimento não é só uma emoção que vem quando você, não devia ter feito isso, que droga, eu estou arrependido. Mas você está arrependido por causa das consequências do seu pecado, ou você está realmente arrependido? Não, eu estou arrependido. Como é que a gente sabe? É isso que a gente vai aprender hoje. Quando a gente fala de salmo de lamento, eu gostaria que vocês prestassem atenção em 3 coisas. Porque são esses 3 elementos que você vai encontrar em todo salmo de lamento. O que é um lamento? O que é lamentar? E toda vez que eu lembro de lamento, eu lembro de um desenho que eu gostava muito. Você lembra da hiena e do Hard e do... céus, vida. Os melhores desenhos eram dessa época. E era interessante esse desenho, por quê? Porque era um desenho assim que a hiena, que tinha que estar rindo toda hora, ela só lamentava. Céus, vida. E o lamento é isso, é um pesar. É diferente de reclamar, mas é lamentar, é ter aquele sofrimento, aquela dor. E lamento é isso, é chorar toda hora, é um misto de reclamar com sofrimento. E é interessante que você encontra isso na Bíblia. Na Bíblia você encontra pessoas se dirigindo a Deus lamentando, com pesar, sofrendo, em dor, lamentando. E então, nesses salmos de lamento, nesses salmos onde você vai diante de Deus e você reclama, você chora, você sofre, você coloca todo o seu pesar diante de Deus, você tem 3 elementos. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesses 3 elementos, porque aí, entendendo esses 3 elementos, a gente vai entender então o que é verdadeiro arrependimento, e aí então a gente vai poder então transformar, mudar a maneira como a gente aproxima e se chega a Deus. Então, presta atenção nesses 3 elementos: exaltação, reclamação e consagração. Exaltação, reclamação
e consagração. 3 coisas então. 3 elementos de um salmo de lamento que a gente encontra aqui. E a gente então vai ver o primeiro elemento aqui, que é exaltação. Olha versos 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É interessante aqui que antes do verso 1, quando você vê o subtítulo desse salmo, o contexto desse salmo é o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã foi falar com ele depois de ele ter estado com Batseba. Então, esse é o contexto que o salmo ele é desenvolvido. Quando Davi ele é confrontado pelo profeta Natã e se arrepende do seu pecado. E Davi, como um bom salmista que ele era, ele usa o salmo para lamentar, para se arrepender diante do Senhor. E a primeira coisa que ele faz nesse salmo é invocar o nome de Deus. E é interessante que ele se dirige a Deus da seguinte maneira: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele invoca a Deus exaltando a benignidade do Senhor. Então, quando Davi ele vai e se aproxima diante de Deus por causa dos seus pecados, Davi se aproxima com uma certa ousadia. Não ousadia petulante, mas uma ousadia por causa de quem é Deus, a pessoa de Deus. Porque Davi tinha certeza de que Deus é bom. A sua benignidade. Davi entendia claramente que o Deus que ele estava se aproximando, que ele estava voltando para buscar depois de um grande pecado, era bom. E era isso que possibilitava Davi de voltar à presença do Senhor. Deus é bom. Davi então exalta, invoca esse Deus, chamando: ó Deus, segundo a tua benignidade. Ele coloca diante de Deus e fala: Deus, você é bom. E é por isso que eu estou aqui. Deus, eu exalto o seu nome, porque o Senhor é um Deus glorioso, mas ao mesmo tempo bom e misericordioso. Ele exalta a Deus por causa da sua multidão de misericórdias. Olha o que ele fala aqui no final do verso 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi se aproxima ousadamente diante de Deus e exalta o Senhor por quem ele é, um Deus bom e cheio de misericórdia. E é baseado nisso, então, que Davi ele pede 2 coisas nessa invocação, quando ele exalta a Deus e chama a Deus: compadece-te de mim e lava-me. Ele pede para Deus: Deus, tem dó de mim, e lava-me. Porque Davi entendia que lavar, purificar, não vinha dele mesmo. Mas é algo que um Deus misericordioso e cheio de misericórdia, e somente ele era capaz de fazer, não Davi. Então ele tinha que buscar esse Deus. Ele tinha que clamar a esse Deus. Ele tinha que exaltar esse Deus. E a única maneira que ele encontra é falando: compadece-te de mim, tem dó de mim e lava-me, porque isso é algo que eu não posso fazer. Interessante que Davi, quando ele chega diante de Deus, não é just I'm sorry, não é só Deus, desculpa aí. Não, mas é pensar em quem Deus é, na sua bondade, na sua misericórdia, pedir para Deus ter dó,
compadece-te de mim, é pedir para Deus purificar, lava-me, porque isso eu não posso fazer, não é só eu pegar um sabonete, não é só eu fazer alguma coisa para me livrar desse pecado, mas é você, Senhor, que é bom e cheio de misericórdia, é você que tem que fazer isso. E olha o que ele faz, ao mesmo tempo que ele exalta a Deus, ele se humilha na presença de Deus. Olha o que ele faz aqui, e olha que interessante. Olha as palavras que ele usa aqui. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Quando você estuda as palavras da Bíblia, você vai ver que no Antigo Testamento você tem 3 palavras que aparecem ali para falar de pecado, que estão aqui nesses 2 versos. Eu só vou falar as palavras para você, por informação. Pesha, Hatá e Avon. No Antigo Testamento são 3 palavras. Por que isso é interessante? É interessante que Davi, quando ele estava exaltando a Deus pela sua benignidade e por sua multidão de misericórdias, ao mesmo tempo Davi se humilha diante de Deus. E ao se humilhar por causa dos seus pecados, Davi usa todas as palavras que ele conhecia para falar dos seus pecados, da sua condição, da sua humilhação. Tudo que era palavra que ele conhecia, que estava no vocabulário dele, ele usava para se humilhar diante de Deus. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi usou tudo que era palavra que ele conhecia para falar dele mesmo, da condição espiritual dele, para se humilhar diante do Senhor. E é isso que é exaltação. Da mesma maneira que você vai contemplando a pessoa de Deus, você vai tendo uma real noção de quem você é. Da maneira que você vai conhecendo a pessoa de Deus e conhecendo cada vez mais da bondade e das misericórdias do Senhor, você ao mesmo tempo vai tendo uma maior visão do seu real estado espiritual. E é isso que está acontecendo com Davi. E não é apenas a exaltação, tem também a reclamação. E isso é muito interessante, porque reclamação também é parte do Salmo de Lamento. Olha o que a palavra de Deus fala nos versículos 3 a 5. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Quando você vê os salmos de lamento, existem diferentes tipos de lamento. Então você vai ver um salmo ali que o salmista está reclamando dos inimigos. Ó Deus, por que os inimigos estão sempre ganhando e eu aqui sofrendo? Não sou eu que te sirvo? Por que os inimigos que nem conhecem, nem te servem, estão lá prosperando, vencendo a batalha? E você aqui, Deus, está fazendo eu perder. Você não é o Deus que criou os céus e a terra? Cadê você, Deus? Existem reclamações. E aí você tem a reclamação por causa do inimigo, a reclamação por causa de um sofrimento. Mas é interessante aqui, quando você vê no Salmo de Davi, quando ele se arrepende diante de Deus por causa do seu pecado, o inimigo é ele mesmo. O inimigo, o problema de Davi, quando ele se arrepende diante de Deus, o inimigo que ele tinha que derrotar não era a mulher que fez ele pecar, não era o inimigo que era apóstata, infiel, ateu, não era A, B, C, não eram as circunstâncias. Ah, Deus, por que você fez eu andar pela janela no pátio aquela hora? Deus, tinha aquela mulher, tá lá naquela hora, aquilo é hora de tomar banho, Deus. Deus, mas não podia ter uma toalha, passasse uma cortina, não. Quando Deus
mostra o pecado, e Davi se arrepende, e tem um arrependimento genuíno, verdadeiro, Davi reconhece que o verdadeiro inimigo era ele mesmo, a sua pecaminosidade. Olha o que Davi fala: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Quando você se arrepende de Deus verdadeiramente, você é confrontado com o seu pecado, a sua falha. E é o que acontece com Davi. Não existe você passar pano, dar uma açucarada no seu pecado. Isso eu fiz porque não. Davi mostra aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que quando você demonstra verdadeiro arrependimento, você é confrontado com o seu pecado e você assume. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E você é confrontado de tal maneira que a percepção de Davi é muito interessante. Porque Davi entendeu uma coisa, que Davi era tão pecaminoso e o pecado e o inimigo residia nele mesmo, que ele fala no verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi teve um entendimento tão real do pecado dele e da pecaminosidade dele, que ele entendeu que ele nasceu pecador e que os pais dele, do momento da concepção dele, eles também eram pecadores. E é por isso então que Davi, a essência de Davi era uma essência pecadora. Davi teve um entendimento porque o arrependimento dele era verdadeiro. E Davi, então, ele tem um entendimento tão profundo do que é o inimigo, o real inimigo das nossas almas, o real inimigo da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus, que Davi entendeu que o pecado dele não era um pecado contra a mulher, não era um pecado contra Urias, não era um pecado contra ABC, mas ultimamente e primariamente era um pecado contra Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Quando você tem um entendimento genuíno do seu pecado, e você então demonstra o arrependimento verdadeiro, você, pelo Espírito Santo, tem a noção e o conhecimento de que o seu pecado não é apenas uma afronta contra o próximo, não é apenas a transgressão da palavra, não é apenas você se omitir em atingir o padrão de Deus, mas é um pecado, uma falha diante de Deus, é uma ofensa diante de Deus, você peca contra Deus, você entristece e desagrada a Deus. O arrependimento verdadeiro leva ao entendimento de quem é o inimigo. Você passa a entender quem Deus é, você exalta a Deus, você passa a entender quem você é, você se humilha na presença de Deus e tem um entendimento profundo da sua essência, a essência pecadora. E aí então, entendendo quem é Deus, quem é você e a sua essência, você passa a entender então como você deve viver, que é então o terceiro elemento do Salmo de Lamento, que é consagração. É interessante que a palavra de Deus, quando você estuda, não para na reclamação. Ó céus, ó vida, a vida é muito difícil, estou aqui sofrendo. Não, mas passa agora então por uma consagração. Aonde está você, Deus? Não para na reclamação. Deus, por que você está demorando em responder a minha oração? Não para aí. Mesmo sabendo que Deus está demorando na sua resposta, mesmo sabendo que os inimigos estão ali prosperando, existe a consagração. Porque o verdadeiro adorador, ele conhece o Deus que ele adora.
Olha o que Davi fala aqui, dos versículos 16 a 19. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O que está acontecendo aqui? No final do Salmo, Davi então entende que agora, por causa do perdão de Deus, ele agora deveria viver uma vida em consagração diante do Senhor. É por isso que nos versículos 13, 14 e 15, ele fala o seguinte: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Então Davi agora, depois desse conhecimento que ele tem de Deus, ele se consagra a Deus. Ele quer agora viver uma vida reta diante de Deus. Então o caminho dele agora é falar às pessoas o que é verdadeiro louvor, o que é verdadeira adoração. E Davi então tem um entendimento muito claro do que é verdadeira adoração. Deus não se agrada de sacrifícios. Deus não se agrada de animais mortos, queimados diante do altar. O que Deus realmente quer é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esses sacrifícios Deus jamais desprezará. E esse voto, então, que Davi faz diante de Deus, de ensinar as pessoas, depois de ter recebido essa confirmação de perdão, depois de ter demonstrado um arrependimento genuíno e verdadeiro diante da presença de Deus. Todo salmo de lamento termina com um voto de fé, um momento de consagração. Apesar, ó Deus, de todas as dificuldades, eu continuarei servindo ao Senhor. É o que Davi fala: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Consagração. Amados, o que a gente pode, então, levar para casa conosco nessa noite? A gente leva o que é verdadeiro arrependimento. O que é genuíno arrependimento. Arrependimento não é apenas um sentimento de perda, de remorso por causa das consequências do pecado. Mas é transformação de vida. Essa transformação começa com o entendimento de quem Deus é. Você exalta a Deus. Mas passa também não apenas por um momento onde você conhece a Deus e exalta a Deus, você entende quem Deus é, mas você também passa a entender quem é você. E não tem como, ao ver quem é Deus, você não se humilhar diante da presença de Deus. E ao se humilhar diante da presença de Deus, você tem aquela noção exata de que o seu pecado não é apenas um pecado contra o seu próximo, não é apenas um pecado contra o sistema econômico, não é apenas um pecado contra as leis dos homens, não é apenas um pecado contra a ABC, mas é um pecado contra Deus. E aí então você tem uma visão clara de quem é o real inimigo. Quem é realmente a barreira para a sua espiritualidade, quem é realmente que está impedindo de você crescer espiritualmente, quem é realmente que está fechando as portas da sua vida, quem é realmente que está amarrando cada caminho da sua vida, você passa a entender que o pecado é o maior problema que você tem para resolver hoje. E ao entender isso, você passa então a se consagrar diante do Senhor. Você faz um voto diante de Deus falando: ah, Senhor, agora então eu vou mudar a minha vida. Ah, Senhor, agora então eu vou dar um jeito na minha vida. Viverei de maneira que agrada ao Senhor, viverei de uma maneira diferente. Amados, que hoje isso possa ser o nosso estilo de vida.
que isso possa fazer parte das nossas orações, das nossas vidas cristãs, das nossas leituras bíblicas, que esse entendimento do que é verdadeiro, genuíno arrependimento possa fazer parte. Porque se isso não fizer parte, a gente tem uma grande pista da onde nós iremos passar a nossa eternidade. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui hoje e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja trabalhando agora nos nossos corações. Que a palavra que foi pregada hoje possa ser verdadeiramente plantada nos nossos corações e que os nossos corações sejam terra boa, terra fértil, e que a sua palavra, a semente que foi plantada, ela possa dar frutos para a honra